Estava na igreja com a paz do Senhor Jesus. Confesso que estou muito feliz nesse ministério. Uma das coisas que me deixou feliz, foi que eu pude chegar e ouvir a palavra de Deus. Amém. Porque às vezes, irmãos, as pessoas, pelo fato de conhecer, sempre que a pessoa chega e fala, não, vou dar uma oportunidade. Mas às vezes nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E eu fiquei muito feliz porque eu tive esse momento ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o que o Senhor tinha para falar conosco, enquanto esses irmãos vão abrindo ali no livro de Oséias. Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui minhas anotações. Aleluia, que eu anotei alguns versículos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oséias capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Rei da glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra de Oséias no capítulo 6 é forte o que Deus fala aqui para esse povo. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, no verso 1: Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, feriu e atará as feridas. No verso 2 diz da seguinte forma: Depois de 2 dias nos trará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar aqui, se levantou. Aleluia. A palavra de Deus, irmãos, ela nos fala, Deus falando com o povo ali da região de Gileade. E Deus falava para aquele povo: vinde, tornemos ao Senhor, através do profeta Oséias. Vinde, voltemos ao Senhor. E quando eu vejo essa parte aqui, Ele nos despedaçou, as pessoas às vezes não entendem isso, É porque a palavra, irmãos, ela nos traz confronto, ela confronta a nossa vida. Quando nós estamos no erro e vem a palavra de Deus ali nos corrigindo, ela nos traz aquele confronto e muitas vezes ali despedaça o nosso coração. Por que despedaça o nosso coração, irmãos? Porque nós ali estávamos com o coração em trevas, estávamos em pecado e de repente veio a palavra de Deus, irmãos, e ali despedaçou, abriu-se uma ferida. E Deus falava isso com o povo, porque o povo, irmãos, vinha profeta atrás de profeta, falando do amor de Deus. E eles falavam, quanto mais eles falavam, parecia que o povo, irmãos, eles não estavam nem aí. Mas é que a própria palavra de Deus nos ensina: um abismo vai trazendo outro abismo. E o povo de Deus, irmãos, vinha em constante idolatria. Ele vinha ali, irmãos, fazendo coisas que desagradavam a Deus. E a palavra de Deus fala que o próprio Deus, a palavra do próprio Deus despedaçou, que Ele abriu uma ferida naquele povo. E aquele povo, irmãos, era o povo de Deus. Ele não estava falando de outro povo. Ele não estava falando ali, irmãos, dos moabitas que habitavam ali ao lado de Gileade. Ele não estava falando daquele povo. Ele estava falando do povo de Deus. E o povo de Deus estava despedaçado, porque eles andavam, irmãos, fazendo aquilo que eles queriam fazer. Tudo aquilo que faz a carne se sentir bem. E assim somos nós, irmãos, igreja. Assim somos nós. Muitas das vezes nós queremos fazer aquilo que nos faz bem.
Mas Deus estava fazendo um convite, e Ele faz um convite para nós. Tornemos ao Senhor. Tornemos ao Senhor, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele povo, irmãos, eles estavam vendo uma situação tão difícil, irmãos, que eles já estavam praticamente mortos espiritualmente. Mas Deus não se esqueceu daquele povo. Ainda eles pecando, fazendo errado, não se esqueceu. Porque Deus, Ele é Pai, né? E, irmãos, nós que somos homens, que somos pai, queremos dar o melhor para o nosso filho. Imagina Deus, irmãos. Imagina Deus. Às vezes nós damos coisas para os nossos filhos que nem é tão saudável para ele, mas nós damos porque nós amamos. Vai lá, dá um refrigerante, não é saudável, mas nós damos porque nós amamos. Fala, pai, quer um refrigerante. Quem é o pai aqui que nega isso? Mas nós damos porque nós amamos. E Deus, Ele te ama também, irmãos. É por isso que às vezes, irmãos, a palavra vem, confronta, e você até se sente triste. Porque eu já me senti triste quando eu errei contra Deus, quando eu andava errante nesse mundo, e quando eu ouvia a palavra, ao mesmo tempo que eu achava linda, eu ficava triste, porque eu sabia que eu não estava fazendo a vontade de Deus. E assim era aquele povo, irmãos. E Deus enviou um profeta para dizer para aquele povo, irmãos, tornar ao Senhor. Mas Deus não enviou só Oséias, irmãos. A palavra de Deus, se nós olharmos aqui, nós vamos ver que Jeremias também falou para o povo de Gileade. Era uma região, irmãos. Para falar de Gileade, a gente tem que entender como que era aquela região, irmãos. Era uma região extremamente fértil. Olha, era uma região rochosa. Mas como que uma região rochosa pode ser fértil? Mas era uma região de montanhas. Mas era uma região boa para se trabalhar com gado. Era uma região, irmãos, ao mesmo tempo que ela era extremamente fértil, era uma região difícil de se viver, era rodeada de inimigos. Naquela região, irmãos, de Gileade, ali estava a tribo de Dan, a tribo de Ruben e de Manassés. Só que em volta, irmãos, tinha os moabitas, tinha outros reinos inimigos, e Gileade ficava bem no meio. Então, se você quisesse sair para comercializar algo, você tinha que passar pelo inimigo. Então, em Gileade, irmãos, havia muitas batalhas ali na sua fronteira. Havia muitas batalhas, e pessoas morriam. Imagina, irmãos, quantas mulheres não ficaram viúvas, quantos filhos não ficaram sem seus pais. Mas Gileade, ainda assim, era fértil. Ainda assim, Gileade era cantada em canções. Ainda assim, Gileade, as pessoas olhavam e falavam, de lá sai o melhor bálsamo. Ainda assim, as pessoas, eles olhavam para Gileade e eles falavam, de lá sai o melhor bálsamo. Lá tem as melhores especiarias, a melhor goma ali, a mais cheirosa que tem. Na região da época era Gileade. Gileade era assim, irmãos. Mas, irmãos, eu quero falar para vocês, meus queridos. Só que eles tinham os problemas deles. Eles tinham problemas, irmãos. Ao longo dos anos teve problema com idolatria, irmãos. Teve problema com guerras. Teve problemas, irmãos. Uma infinidade de problemas. Era uma região fértil. Ficava próximo do Jordão. E o Jordão dava água para sustentar ali aquela região. E lá, irmãos, de tempos em tempos vinha a chuva. De tempos em tempos, a chuva seródia. Vinha a chuva na primavera, irmãos, tinha aquela chuva e ela não faltava. Então era uma região fértil. Só que era uma região difícil de se viver.
Era uma região onde o inimigo, irmãos, ele atacava e ele vinha implacável contra Gileade. E muitos se esfriaram. Para você ter uma ideia, a dimensão da importância dessa cidade, irmãos, desse local. Para você ter uma noção. Gileade, irmãos, ela servia de refúgio. A Bíblia nos relata muitos momentos em que pessoas, como Davi, por exemplo, ele se refugiou nas montanhas em Gileade, quando ele era perseguido por Saul. Então Gileade é refúgio, Gileade é lugar de bálsamo, Gileade é lugar, irmãos, de abrigo, mas Gileade é rodeada de inimigos. Você, irmãos, Deus te chamou para você ser refúgio. Deus te chamou para você ser abrigo. Sabe quando uma pessoa está ali precisando de uma palavra, que ela vai se sentir abrigada, vai se sentir abraçado? É você que Deus escolheu. É você que está aqui. É você que tem que ser essa Gileade no meio da luta, da provação. Você abraçar, você aconselhar, você. Deus te chamou para ser a diferença. Deus te chamou para ser um bálsamo na vida daqueles que estão no mundo. Deus te chamou para você ser a luz. Eu quero falar para você, meu amado, minha amada, que o Senhor te chamou, mas não é fácil a luta. Não pense que é fácil servir a esse Deus. Nós estamos rodeados o tempo todo de inimigos que nós não vemos. Eu não estou falando de homens, estou falando de inimigos que nós não vemos. Nós estamos caminhando e ele está ali, irmão, querendo nos tragar como um leão. A própria Bíblia fala, irmão, no livro de Pedro, que ele está ali ao nosso derredor e ele fica rugindo como um leão, irmãos, procurando uma brecha para nos destruir, para nos tirar da presença de Deus, para nos tirar dessa maravilhosa graça. Mas eu quero falar para você, irmãos, resista. Aleluia. O profeta estava falando para Gileade: vinde e tornemos ao Senhor. Ele abriu a ferida, sim, ele abriu, porque a palavra, quando ela chega, irmãos, ela dói. Quando ela chega, dependendo da palavra, ela vem e dói. Mas depois ela traz uma paz que excede todo o entendimento. Glória a Deus. Eu lembro, irmãos, que quando eu fui para a igreja, irmãos, e eu era uma pessoa dura de coração, e eu cheguei na casa de Deus, e eu ainda falei assim para minha mãe: ó, eu vou para a senhora, não me encher, não vou falar mais porque em respeito ao altar. Mas aí eu falei com ela, fui rude, e falei: vou lá, depois nunca mais eu volto, não quero saber de igreja. E tinha uma visão totalmente deturbada, destruída sobre uma igreja. Eu não sabia o que era uma igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu lembro até hoje, irmãos, eu entrei, era uma igreja bem pequenininha, eu acho que dava metade aqui dessas cadeiras, assim, bem pequenininha. Eu entrei, aí ficou lá, aí estava um culto, estava um louvor gostoso, mas eu de coração não queria nem prestar muita atenção no louvor, e eu ficava pensando em outras coisas fora da igreja. De repente Deus usou uma irmã e ela falou assim para mim, falou: olha, você não queria nem estar aqui, mas Deus te trouxe, sabe para quê? Para dizer que eu vi quando você estava lá na sua casa. Olha o que Deus falou para mim: eu vi quando você estava lá na sua casa, e aquele que devia cuidar de você estava te maltratando. E eu comecei a chorar, e ela começou a falar coisas profundas, irmãos, porque houve uma época de nossas vidas, nós somos em 9 irmãos, que meu pai, ele bebia muito, então ele maltratava minha mãe, ele maltratava os filhos, então era uma situação difícil.
a ponto de ele pegar um caroço de abacate e jogar na minha mão e acertar na cabeça. Então era uma pessoa difícil. Graças a Deus, Deus mudou, né? Deus transformou, mas era difícil. E eu lembro que nós tínhamos passado por uma situação muito traumática, tivemos que sair de casa, né? Porque ele ameaçou até matar minha mãe, pegou um facão para matar, nós tivemos que fugir de casa. Então, foi nesse momento que nós estávamos longe, né, dele, longe de casa, e ela começou a falar coisas profundas, coisas que só eu sabia, ou talvez alguns da minha casa, e tinha coisas que eram muito íntimas minha, e Deus começou a lhe falar. E eu fiquei com a cara fechada, tentando resistir, irmãos. De repente eu estava no chão chorando. Porque Deus, ele é assim, irmãos, ele é surpreendente. Nós não sabemos como que ele vai agir. Mas o que eu quero falar para você, irmãos, que o Senhor, ele tem um bálsamo para você. Aquele momento, aquilo foi o bálsamo para mim. Eu tinha coisas dentro de mim, irmãos, que estavam me matando. Tinha coisas que eu não percebia, mas que estavam me matando. Sentimentos. Vai ter aí a imersão aí, ó. Vai tratar sobre sentimentos, né? Não sei como vai ser, mas eu vou estar aqui em nome de Jesus, vai ser bênção. Estarei eu, minha família, vai ser bênção. E, irmãos, eu sei que eu saí renovado daquele lugar. Eu saí diferente. E é isso que Deus quer que nós sejamos, irmãos, um bálsamo para aqueles que sofrem, para aqueles que às vezes até sorriem para você, mas está sofrendo. Deus chamou a igreja para ser a diferença. E aqui, irmãos, no livro de Jeremias, glória a Deus, Jeremias capítulo 22, olha o que Deus fala para Gileade, capítulo 8, quer dizer, versículo, eu vou ler 2 versículos anteriores, só para ver como que Deus estava falando com Gileade através do profeta. O versículo 19, vou ler do 19 até o 22, diz assim: eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota, não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Isso são perguntas. Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? E fala mais: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo. Por que não se realizou a cura da filha do meu povo? Jeremias, inspirado por Deus, inspiradíssimo por Deus, ele começou a falar com aquele povo, ele começou a trazer coisas profundas. Se você ler lá no versículo 1, você vai ver, irmãos, o grau, irmão, de distância que esse povo estava de Deus, por causa de seus pecados. Jeremias falava, irmãos, e ele ali falando, e quando ele falava dessa forma, irmãos, é porque, irmãos, ele não se conformava com aquela situação, ele não conseguia acreditar, irmãos, como aquele povo, irmãos, que atravessou o Mar Vermelho, aquele povo, irmãos, que desafiou a autoridade de Faraó e seus cavaleiros, estava nessa situação. Ele não podia acreditar, irmãos. Então ele falava dessa maneira, e ele fazia essa pergunta para os que estão em Gileade. Ele fazia essa pergunta para Gileade: por que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico, pois não se realizou a cura da filha do meu povo?
mas ele sabia a resposta. Mas o povo, irmãos, tinha que descobrir essa resposta. O porquê eles estavam sofrendo, o porquê eles, irmãos, não conseguiam, irmãos, se libertar de si mesmo. Por que eu falo se libertar de si mesmo, irmãos? Porque é que nem disse ali no vídeo, o maior inimigo é a nossa mente. E aquele povo, irmãos, estava com a mente já, irmãos, cauterizada, irmãos, ali nos costumes daqueles povos ao redor. Então era um povo, irmãos, que era constantemente atacado pelo inimigo. Se não fosse atacado fisicamente, que já era bastante que acontecia, eles eram atacados, irmãos, espiritualmente. Eles eram atacados, irmãos, porque, irmãos, a luz, a janela da alma são os nossos olhos, sabe? Se nós ficarmos, irmãos, apreciando muito aquilo que não é da vontade de Deus, irmãos, aí começa a olhar, achar legal, daqui a pouco achar bonito, aí daqui a pouco quer para si, aí daqui a pouco quer praticar, e aquele povo sofria vários tipos de ataque. Irmãos, eu quero falar para vocês, essa pergunta de Jeremias, Oséias respondeu, inspirado por Deus também. Você fala, mas como que ele respondeu essa pergunta? Ele diz assim, então, ele diz assim, no versículo 2 do capítulo 6, depois de dia nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará. Irmãos, ele estava falando do médico de Gileade, ele estava falando do próprio Jesus, porque Jesus, irmãos, ele nos deu a vida ao terceiro dia naquela ressurreição. Ele deu a vida dele inteira para nós, mas naquele terceiro dia foi o marco da salvação. Naquele terceiro dia foi o marco da nossa salvação, da nossa cura, Gileade. Porque essa palavra era para eles lá, mas é para nós aqui, irmãos. Eles estavam falando do próprio Jesus ao terceiro dia. Aleluia. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Fala assim, ao terceiro dia, o médico dos médicos, o médico de Gileade me salvou. A sua salvação, irmãos, foi ao terceiro dia. E ele fala assim, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Agora nós temos que viver isso e viveremos diante dele. Nós temos que viver diante do Senhor, nós temos que viver diante do nosso Deus, do nosso Mestre, do nosso Jesus, aonde nós formos, irmãos, sabe? Nós temos que viver o reino dele aqui na terra com as nossas atitudes. Começa a viver o reino dele aqui, irmãos, porque ele já te chamou para a salvação. No terceiro dia ele já te ressuscitou, e ele fala, viveremos diante dele. Glória a Deus. Põe a mão assim no seu coração e fala assim, Deus, eu viverei diante de ti. Glória a Deus. É muito bom declarar isso, irmãos. Traz paz, traz um alívio para a nossa alma. Deus, ele é misericordioso, irmãos. Deus, ele é misericordioso, ele nos ama, mas ele é justiça também. É que nem a pastora falou outro dia, Deus, ele é justiça, e a justiça dele, irmãos, ela é reta, ela não faz curva não, irmãos, ela é verdadeira, e a justiça, ela pune, ela salva. Então, irmãos, depende da condição que nós estivermos. Por isso ele fala, vinde, tornemos ao Senhor. Primeiro ele faz o convite, vinde, tornemos ao Senhor. Porque, irmãos, se nós não
desperdiçamos, nós não aceitamos ela. E não poderemos declarar que viveremos diante dele se nós não tornarmos ao Senhor, não voltarmos para Ele, não voltarmos os nossos olhos para o alvo que é Jesus, para o alvo que é o nosso Senhor, a nossa salvação, a nossa luz. Se nós não fizermos isso, irmãos, nós não viveremos diante dele. E fala assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá. Olha que a palavra fala: a sua saída como a alva, a sua saída é como um novo amanhecer. Ele vai vir tão certo como eu sei que vai amanhecer. Ele virá, e Ele veio. Mas eu quero te dizer uma coisa que provavelmente você já sabe: Ele voltará para nos buscar. Ele não vai pisar em terra. A Bíblia não fala que Ele vai vir aqui e vai fazer discípulos de novo. Não, a Bíblia nos fala que Ele vai vir como um raio do Oriente ao Ocidente. Ele vai vir como um ladrão. Ele não vai avisar, Ele não vai falar, que nem muitas vezes as pessoas falam: vai acontecer o fim do mundo, não sei quando. Que nem chegou uma vez uma pessoa falando para mim, deu até data, aí eu falei: isso daí eu não creio na Bíblia, né? Nós temos que crer na Bíblia, temos que prosseguir em conhecer para não cair em engano, não cair em falácias, em fábulas profanas, como diz o apóstolo Paulo. Uma irmã chegou para mim e falou: vai ser assim. Eu era jovem ainda, né? Eu tinha lá meus 16 anos quando ela falou, mas eu já lia muito a Bíblia, eu buscava muito a palavra de Deus. Então eu falei: não, você não conta isso com a palavra. E passou assim na frente da porta da igreja, assim, eu estava conversando com jovens, né? Um pouquinho antes de começar o culto, aí passou. Aí ela: vem aqui, jovens, que eu vou falar algo de Deus para vocês. E começou a falar, e eu falei: meu Deus. Sorte que a nossa pastora era uma bênção. Ela percebeu lá de longe, quando ela estava lá no então ela olhou assim, aí foi lá e repreendeu a mulher com a palavra de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Temos que prosseguir em conhecer ao Senhor, prosseguir em conhecer o nosso Mestre, porque Ele sim, irmãos, Ele pode curar. Ele sim, Ele pode sarar todas as suas feridas. Talvez você esteja aí e ache que já está zerado, assim, falando zerado, estou bem demais, não tenho nada de mal no meu coração, já estou bem, Deus já me limpou, eu estou fantástico. Mas todos os dias, irmãos, nós temos que pedir para Deus nos lavar, para Deus nos limpar, nos purificar, para que nós, irmãos, né, um dia possamos viver essa palavra, viver diante dele. E ali, como diz João, né, ele diz assim, que, olha que palavra linda que ele fala assim: então veremos como ele é. Então veremos como ele é, irmãos. Mas para nós vivermos isso, nós temos que lutar. O reino de Deus é ganhado à força. Gileade era uma cidade muito elogiada, mas era uma cidade muito atacada. Gileade, irmãos, era uma cidade privilegiada, banhada pelo Jordão ali do lado sul. Mas, irmãos, ali tinha muitas lutas, muitas batalhas. Gileade, irmãos, tinha o melhor bálsamo para curar, mas tinha muitas batalhas e eles eram feridos. Mas naquelas batalhas eles ganhavam experiências, irmãos. E eu quero falar para você que nas suas lutas, nas suas provações, Deus te dá a oportunidade de adquirir experiência. E quando nós adquirimos experiência, direcionado por Deus, irmãos, nós não erramos mais onde nós erramos. Nós evoluímos, nós nos aperfeiçoamos para chegar à estatura de varão perfeito.
É isso que Deus quer de nós, irmãos, que nós nos aperfeiçoamos. Então eu quero falar para você, irmãos, Gileade ali passou um momento difícil, eles estavam perdidos em si mesmo. Tanto que o profeta ele fala, porventura não há bálsamo em Gileade, não há médico em Gileade. Mas essa pergunta que ele estava fazendo, irmãos, é porque ele já tinha certeza desse médico, ele já tinha certeza desse bálsamo, mas eles queriam que as pessoas percebessem. Ele queria, irmãos, que as pessoas, que o povo de Deus percebesse que o médico estava ali, que o bálsamo estava ali. E eu quero falar para você, irmãos, aqui está o bálsamo de Gileade, aqui está o médico de Gileade, irmãos. Sabe, irmãos, às vezes nós somos como Gileade, somos atacados por todos os lados, muitas hostes espirituais. Aí usa pessoas, aí usa situações, mas eu quero dizer para você, irmãos, se firme em Cristo, porque se você estiver firmado em Cristo, pode até abrir uma ferida, pode até doer, mas saiba de uma coisa: Deus, Ele vai te preservar na presença dEle. Sabe? Eu e minha esposa, nós já fomos caluniados dentro da igreja, já fomos caluniados, e sem saber, irmãos, eu chorei um mês, sem saber que estava sendo caluniado, eu não entendia aquilo. Eu sei que eu entrava na igreja e eu sentia como se Deus me abraçasse e eu começava a chorar. Aí as pessoas não entendiam, achavam que eu estava com depressão, mas eu sentia a presença de Deus forte e eu chorava. Mas aí depois passou e tudo veio à tona, e minha esposa, a pastora Tatiana, nós não estávamos olhando para o homem, estávamos olhando para Deus e continuamos firmes. Ainda ficamos no mesmo ministério por longos anos. É uma história para outro dia, mas um dia eu conto ela completa para vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês, nós permanecemos firmes, fomos atacados, mas permanecemos firmes. Amém? Glória a Deus. Aleluia, bendito é o Rei da Graça. Igreja, eu queria cantar um louvor, mas para encerrar, vamos encerrar aqui essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Para encerrar, eu vou voltar lá no livro de Oséias, glória a Deus, na onde nós estávamos. Só para encerrar, vou fazer a leitura novamente de um dos versículos. Aleluia, glória a Deus, que eu acho muito importante. Glória a Deus. O versículo 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Irmãos, Ele estava falando assim, tão certo, quando aquela chuva de outono vai vir, o Senhor Ele virá. Mas Ele falava isso, irmãos, porque Ele tinha conhecimento, porque Ele conhecia Deus, porque Ele tinha uma vida, uma intimidade com Deus. E nós podemos ter intimidade com Deus através da Bíblia. Nós podemos conhecer a Deus, podemos prosseguir em conhecer a Deus, porque a própria Bíblia fala que meu povo peca, perece, porque não conhece as Escrituras. Então, em nome de Jesus Cristo, irmãos, busque intimidade com o Mestre, busque intimidade com o médico de Gileade, busque intimidade com Ele, irmão.